Fala fiel, eu sou o Deco. E eu sou o Guto e vamos para mais um pós-jogo agora de Grêmio 0. Melhor, o eliminado Grêmio 0, classificado Corinthians 0. O Corinthians vence o Grêmio na disputa de pênaltis das oitavas da Copa do Brasil. Está garantido nas quartas de final do torneio e, cara... Pô, mano, não dá pra esconder a nossa felicidade em fazer esse vídeo. O jogo acabou de acabar, um jogo muito tenso, muito complicado. Todo corintiano entrou um pouco de pessimismo no jogo de hoje, porque... Entrou com todo o pessimismo, meio da escalação ainda por cima. A escalação, o Corinthians entrou praticamente com o time reserva. Alguns titulares, mas muitos jogadores poupados. André Ramalho, o melhor zagueiro, poupado. Os laterais considerados titulares poupados também. O Raniel e o Alex Santana já não poderiam jogar, Garro poupado também. Muita gente poupada para o jogo de hoje. E entrou com um sentimento de a gente analisar antes do jogo de um Grêmio que vinha de 5 jogos sem perder, que vinha de uma vitória muito grande fora de casa no Brasileirão, com o time reserva, Paranaense, com o time reserva, e o Corinthians que passou uma vergonha absurda no fim de semana empatando com o Juventude com 2 a mais. E a gente se classificou, irmão. O Corinthians conseguiu se classificar hoje no Couto Pereira. É impressionante como que parece que pro corintiano o roteiro ele precisa sempre ser o mais maluco, o mais bizarro, o que ninguém acredita. É o famoso se não é sofrido, né, Corinthians? Né? Se o Corinthians entrasse hoje com o time titular, cara, talvez até fosse eliminado. O Corinthians em boa fase é uma coisa, em má fase, todo mundo desacreditando, o espírito desse time, a raça desse time, algo que está dentro de todos os torcedores corintianos, parece que vai afora e o Corinthians consegue essas classificações malucas. Hoje, parabéns também para a fiel torcida que invadiu o Couto Pereira. Tinha muito torcedor do Corinthians, muito mais que os gremistas planejavam. Eles zoaram, eles fizeram catimba. Os gremistas ficaram falando semana a semana de roubo pro Corinthians, de que ia ganhar da gente em casa. O Marquezinho enchendo o bolão, goleiro fraco, não cata absolutamente nada. O Kahneman falando um monte, Renato Gaúcho falando um monte. E agora o Corinthians exorciza 2013, classificação que a gente perdeu pro Grêmio na Copa do Brasil. Nos pênaltis, com o Pato errando daquele jeito que todo mundo lembra. E estamos classificados, cara. Vou passar a bola pra você falar um pouco mais do jogo, porque nesse momento eu não consigo falar do jogo, cara. É só transparecer a emoção que a gente tá vivendo, porque se a gente tá muito mal no Brasileirão e o foco continua sendo o brasileiro. O Corinthians passa de fase na Copa do Brasil, mas o foco ainda é o Campeonato Brasileiro, que a gente tá muito mal, com sério risco de rebaixamento, e a gente precisa reagir. Mas a moral que dá essa vitória de hoje, essa classificação de hoje, cara, não tem como a gente deixar de comemorar. Que classificação sofrida, que classificação Corinthians, e vão pra quarta de final. Cara, eu também não tô a fim de falar do jogo, pra ser bem sincero, pelo menos nesse momento. É mais ressaltar o tamanho dessa classificação, que realmente é muito grande. Principalmente, cara, a coisa mais gostosa do mundo é ter que ouvir agora qual que vai ser o chororô do Grêmio. Porque ficaram chorando também no jogo de meio de semana, aí foram chorar depois também no jogo do Brasileirão. E hoje o Corinthians fez cera em alguns momentos, mas o Grêmio no jogo da ida fez o quê, irmão? Fez o quê? O jogo inteiro também, a mesma coisa. E fora o número de cartões pro Corinthians extremamente elevado e quase nenhum pro Grêmio. Também. Cara, hoje a gente fez uma partida muito burocrática, muito segura também, porque, querendo ou não, o Hugo teve que fazer algumas defesas, mas o Grêmio teve um bom momento no primeiro tempo, que realmente encurralou o Corinthians, e no segundo tempo a mesma coisa. O resto do jogo, o Corinthians pareceu confortável no jogo. Isso é de se ressaltar muito por a gente estar com o time reserva. O Corinthians, de fato, poderia muito bem ter ganhado o jogo no tempo normal. O que o Corinthians perdeu de chance hoje é realmente de se preocupar, mas o espírito do time reserva do Corinthians para ganhar do Grêmio realmente foi espetacular. E assim, eu não julguei o Ramon Dias quando ele decidiu que ia ir com as reservas, porque, pra ser bem sincero, hoje eu não tava nervoso. A gente conversou isso durante o jogo, que você falou que você tava bem nervoso. Você tava morrendo de nervoso. Cara, eu não tava tão nervoso. Eu tava mais nervoso, por exemplo, contra o Juventude do que eu tava hoje. Acho que contra o Bragantino eu vou estar mais nervoso do que eu tava hoje. Mas chegou um ponto do jogo que a gente vinha perdendo tanto gol, que começa a ficar inacreditável e começa a ficar naquele lance que fala, pô, quem não faz, toma. Aquele medo de ser eliminado começa a ser muito grande, justamente porque o Corinthians estava fazendo por onde para vencer o jogo e não estava conseguindo. E aí quando vai para os pênaltis você se sente na Bomboneira em 2022 mais uma vez. Um time completamente alternativo que você não sabe nem quem vai cobrar. Quem que cobra pênalti naquele time do Corinthians de fato? O Romero não é cobrador nato de pênalti, o André Ramalho muito menos, o Giovani é o primeiro pênalti que ele bate no profissional. Então, cara, você fica com medo, o Garro entrou só para bater pênalti, mas acabou nem batendo. Então você fica nervoso naquele sentido e mais uma vez o Corinthians de forma heróica, que realmente, se a Copa do Brasil não era uma meta, não era prioridade, continua não sendo,
pra elevar a moral, cara, esse jogo vai ser muito memorável. Se a gente realmente conseguir uma vitória contra o Bragantino, acho que passa muito pela confiança que essa vitória hoje sobre o Grêmio, essa classificação acabou dando pra essa equipe. E o jogo de hoje eu acho que reflete muito o que são os dois Corinthians de Ramon Dias. O Corinthians ele é dividido em duas fases com o Ramon. A dentro de casa e a fora de casa. Parece que dentro de casa, ainda mais contra adversários quando você precisa propor o jogo, como foi contra o Juventude, o Corinthians tem muita dificuldade, cara. Cede espaço, não consegue criar, porque o time do Corinthians não é um time criativo. Não é um time que roda a bola muito bem, não é um time rápido em transição, não é um time que tem inúmeras chances bem trabalhadas, né? Às vezes até no abafa consegue criar uma ou outra, como criou contra o Juventude, mas não é um time que consegue, de forma sólida, criar essas chances e chegar no ataque. Mas fora de casa, isso a gente tem que ressaltar, que o grande problema do Corinthians hoje é talvez ter esses dois times. O Corinthians precisa ter um equilíbrio maior entre essas duas etapas, porque dentro de casa a gente sofre muito, mas fora de casa com o Ramon Dias até agora, o que a gente viu? A gente viu uma vitória fora de casa contra o Bahia, passamos sufoco? Passamos, mas uma vitória gigantesca e que o Corinthians fez um ótimo primeiro tempo, uma derrota para o Atlético Mineiro que o Corinthians termina o jogo fazendo uma boa partida. Que o Corinthians jogou melhor que o Galo naquele jogo. Jogou melhor, a gente lamentou muito o resultado, a gente ficou triste, mas não ficou bravo, porque o Corinthians apresentou um bom futebol. E agora, um jogo contra o Grêmio, fora de casa, que o Corinthians, que nem você falou, teve uma partida segura. Foram 5 minutos de lapso no primeiro tempo que o Corinthians teve um apagão total e que o Grêmio teve uma superioridade muito maior. Mas que logo na sequência a gente volta pro jogo com a cabeçada do Romero. Sim. Ali a gente já voltou pro jogo rápido, já voltou pros eixos. E até se a gente for ver no segundo tempo, o Grêmio ele ensaia uma pressão, mas mais na base do abafa, pouco cria, o Hugo consegue fazer uma ou outra defesa pontual ali, nenhuma defesa difícil. E o Corinthians é seguro, o Corinthians é organizado, porque esse modelo de jogo do Ramon, por isso que eu falo, tem muita gente que é contra os 3 zagueiros. Os 3 zagueiros no Corinthians funciona, mas só fora de casa, porque o Corinthians consegue ter uma zaga mais sólida, minimiza os erros dos zagueiros do Corinthians, tem um meio campo que se junta mais com a zaga e o Corinthians fica mais compacto, e num contra-ataque acaba conseguindo espaço. Hoje o Corinthians, no primeiro tempo, criou oportunidade. No segundo tempo, eu lembro aqui, a chance perdida do Pedro Henrique, quase gol do Kaká, umas 2 chances perdidas do Romero, chance perdida do Matheus Araújo no final do jogo. Teve uma boa bola do Galo que ele ficou na indefinição se ele chutava cruzado, se ele... Acho que ele tentou cruzar, mas de qualquer jeito, uma boa jogada. Então o Corinthians criou, cara. O Corinthians conseguiu ser combativo, o Corinthians conseguiu ter alma no jogo de hoje. Falta muita coisa. Como que era o time reserva, nem dá pra gente cobrar tanto na questão de qualidade. Tem jogadores ali que não vão jogar naturalmente nos jogos do Corinthians. Mas o principal aqui, a organização do Corinthians teve. E fora de casa, esse time tá jogando bem e tá jogando muito melhor do que em casa. Eu acho que hoje valeu muito a tática, hoje valeu muito o espírito do Corinthians. Teve uma outra bobeada, principalmente do Félix Torres no primeiro tempo, um Kaká fazendo uma outra barbeiragem ali também, mas no geral, concordo com você, o Corinthians fez um jogo bem seguro e fez o melhor dos seus jogos contra o Grêmio, justamente no único que foi fora de casa, porque a gente sofreu bastante nos 2 jogos em casa, principalmente no Brasileirão do Grêmio e no da Copa do Brasil, por estar com a menos, obviamente o jogo ficou difícil. Ficou difícil, mas o Grêmio estava sendo um time muito chato. Também. E hoje eu sinto que o Corinthians foi um time chato pro Grêmio. Você vê, quem são os principais jogadores do Grêmio? Soteldo, teve um bom momento no primeiro tempo ali, chamou a responsabilidade, quase fez 2 gols. Cristaldo, não apareceu pro jogo. Pavon, não apareceu pro jogo. Os meios campistas lá, o Vilha Sante, não apareceu pro jogo. Diego Costa, quando entrou, não fez nada também. O Corinthians conseguiu marcar, conseguiu neutralizar. E, cara, vamos comemorar, porque é difícil o corintiano ter um momento de paz e um momento de felicidade. E hoje a gente está tendo. Final de semana a gente volta a atenção pro Brasileirão e a gente volta com foco total, o time titular, e precisa ganhar. Não tá nada de clima bom no Corinthians, mas vamos comemorar essa classificação hoje, amanhã. Aproveitar que o Palmeiras foi eliminado também, que é bom demais. Que pelo jogo de hoje a gente mereceu se classificar. E quem sabe, vai ser campeão? Acredito que não. Mas dependendo do chaveamento, dependendo da forma que o time vai melhorando, quem sabe a gente não consegue alcançar uns voos até maiores aí nessa Copa do Brasil. Então, não é para entrar na Copa do Brasil nesse momento com esse pensamento. Vai ter sorteio agora ainda, vai demorar um pouquinho para definir as datas, só que o Corinthians não é favorito na Copa do Brasil e não está nem perto de ser. E não é prioridade. Prioridade é não cair no Campeonato Brasileiro, para a temporada inteira do Corinthians. Então, a Copa do Brasil, eu acho que o Ramon levou da forma correta hoje. Eu acho que até um pouco ao extremo, por exemplo, não ter colocado o Garro antes, a gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente. Só que realmente é isso, cara. A Copa do Brasil não pode ser uma prioridade, assim como a Sul-Americana não é.
tem que ter essa virada de chave, porque no domingo realmente a final é o jogo classificatório que o Corinthians precisa ganhar. Vai jogar dentro de casa, que vai ter esse problema que a gente falou. O Corinthians fora de casa joga com 3 zagueiros, joga muito bem, tem muito espaço com contra-ataque. Por incrível que pareça, com só 2 jogadores de frente, o Corinthians consegue achar espaço para fazer contra-ataque. Dentro de casa ainda não achou direito como pretende jogar, então tem que achar isso realmente para domingo, para sábado, aliás, e conseguir essa vitória contra o Bragantino, que é importante. Olhando para a tática, antes de a gente passar para as notas, que também é muito complicado a gente falar quando o Corinthians classifica de uma forma heróica, o Ramon acertou tudo. Não, eu concordo com você que o Ramon, sim, tinha que utilizar os reservas, porque o foco é no Brasileirão, e querendo ou não, deu certo, porque o Corinthians fez um jogo seguro, um jogo justo, não fez um grande jogo, mas fez um jogo justo, conseguiu neutralizar o Grêmio. Algumas coisas eu acho que ele errou, por exemplo, o trio de zaga, 3 zagueiros fora de casa, eu concordo, não tinha o André Ramalho por desgaste, que entra até no final do jogo, mas ele estava desgastado. Mas, por exemplo, a utilização do Félix pela esquerda e do Kaká pela direita foi algo que eu não gostei. Normalmente, no Corinthians, o Kaká jogava pela esquerda e o Félix jogava pela direita, quando jogavam juntos. Eles estão mais habituados de jogar por esse setor. Não achei que foi uma boa alternativa. Mas, cara, a gente reclama tanto do Charles. Pô, hoje o Charles, apesar de não ter qualidade técnica, o Charles ser fraco tecnicamente, ele fez um jogo seguro, um jogo combativo e conseguiu ajudar o Corinthians. E correu pra caramba. Correu pra caramba. O Coronado, que foi uma opção, não acho que fez um bom jogo. Mas você pega a dupla de ataque, por mais que tenha perdido o gol, Pedro Henrique e Romero incomodaram bastante a zaga do Grêmio. Então, 2 atacantes que não são altos, que já tem uma certa idade. O Romero tem, se não me engano, 32 e o Pedro Henrique tem 34. Os caras conseguiram correr o jogo inteiro e incomodar a zaga do Grêmio o tempo todo. E quase fizeram gol os dois. Acabaram perdendo oportunidades muito claras que não podiam ter perdido. Mas assim, dentro do possível, não foi um jogo ruim dos dois. Não foi. E até a gente fala aqui que o Ramon ele foi muito protocolar nas mexidas e realmente foi. Demorou para colocar o Garro. Mas, cara, querendo ou não, quem que ele colocou ali dentro de campo até que deu um resultado. Você vê, o Giovani entrou muito bem na partida. O Matheus Araújo, que a gente tanto criticou a entrada, a gente ficou louco aqui quando o Matheus Araújo foi entrar, ele não entrou mal. Aquele lance lá, ele quase fez um gol no finalzinho, que a bola desvia no Reinaldo e o Corinthians acaba perdendo uma grande chance, mas recuperou uma bola na defesa também, sofreu falta, não entrou mal no jogo. O Bidu, que ele escalou, também fez uma partida justa. Então, cara, vamos passo a passo. Essa equipe do Corinthians ainda precisa melhorar muito. O foco não tá bem, que é o Brasileirão, a gente não tá bem no nosso principal objetivo, mas hoje é comemorar, porque foi sofrido, foi muito nervoso, foi muito tenso e foi contra uma equipe mordida e que precisava sim ouvir essa classificação do Corinthians, de tanta mentira que eles inventaram e de tanto choro que eles tiveram nessas 2 semanas sem motivo nenhum, porque assim como o Grêmio chegou a ser prejudicado contra o Corinthians chegou a ser prejudicado em inúmeros jogos, o Grêmio chegou a ser favorecido em inúmeros jogos, mas parece que só contra o Corinthians que tem essa choradeira toda. Então, Marquezinho, um grande abraço, fica com a eliminação. Renato Gaúcho, Corinthians não despencou em 2017 e vocês despencaram agora na Copa do Brasil. Grande abraço aí, vai Corinthians. Se quiser mandar um abraço pro Kahneman também, um chato de caralho, que reclama de tudo. Chato. Um abraço pro Edenilson também, outro. Um abraço pra todo mundo aí, todos os gremistas que com certeza não estão assistindo a gente. Última coisa antes de passar pras notas, que eu queria falar também, que o jogo de hoje serviu muito também pro Ramon, cara, de verdade, testar o elenco dele. Ver quem que serve, quem não serve, quem merece ser aproveitado, quem vai acabar recebendo mais chances. O próprio Matheus Araújo é um cara que entrou hoje, eu não acho que vai receber mais tantas chances, mas você vê que é um cara que tá ali, que pode ser utilizado. O Bidu talvez possa ter uma manutenção como titular pelo péssimo momento do Hugo, talvez seja o momento também do Mateuzinho ser titular, por todos os problemas que o Mateuzinho tem. O Fagner também vem apresentando muitos problemas e a fase do Mateuzinho nesse momento é melhor. Aí você vê também algumas outras peças, talvez o Pedro Henrique possa beliscar uma vaga de titular. Agora, o Rian jogou muita bola, então, hoje eu ia falar isso. Titular. O Rian, com a lesão do Alex Santana, o Rian pra mim é titular incontestável do E tem que Corinthians. ganhar espaço. O próprio Bidon entrou bem no segundo tempo, jogou melhor que o Coronado. Então, pelo menos hoje, depois desse mesclão, desse grande misto aí que fez entre titulares e reservas, eu acho que ele pode olhar para algumas peças e ver que realmente esses caras podem servir um pouco mais. Podem ser usados como titulares, podem ser usados como reservas e realmente moldar qual vai ser esse time titular do Corinthians, que por enquanto ainda está bem indefinido. Então vamos de notas. O Hugo, cara, hoje vai ficar com 10. Hoje eu não quero nem saber, hoje vai ficar com 10. A gente não tomou nenhum gol. Ele chegou a fazer umas 2, 3 grandes defesas no jogo, defesaças mesmo. Muito seguro, não rebateu nenhuma bola mais uma vez. Os caras do Grêmio chutando bem, chutando de fora da área, chutando forte. Ele agarrando e sem deixar passar nenhuma. Pegou um pênalti, que é o trabalho do goleiro decisivo. Então, cara, não tem outra. É 10 pro Hugo, vem melhorando cada vez mais. É só o começo da trajetória do Hugo no Corinthians, mas, cara, pelo menos até agora, parece que o Corinthians não vai sofrer como o Palmeiras e o São Paulo sofreram. Porque o São Paulo perde o Rogério Ceni e demora muito tempo para achar um goleiro e foi achar agora com o Rafael.
Sempre teve goleiros contestáveis até chegar o Rafael agora, que está sendo seguro. O Palmeiras, depois que o Marcos sai, demora muito também para achar um substituto, acha que o Praz anos depois. E o Corinthians, cara, quando que perde o Cássio e logo em sequência perde o Carlos Miguel, parece que assim, o mundo desmorona. Porque você perde o seu ídolo, que não estava bem, mas é o seu grande ídolo. Tem um grande sucessor no banco de reservas, que era a principal aposta do Corinthians nos próximos anos. Ele também vai embora e chega um cara com total desconfiança, que muita gente não acreditava, que a última lembrança dele no Flamengo tinha sido ruim para quem acompanha futebol no geral. A memória que ele deixou era realmente de ser um goleiro muito fraco. Era a memória que eu tinha, inclusive, e na época critiquei a contratação dele. Hoje, calou minha boca, e é o que eu quero. Eu quero que absolutamente todos os jogadores que eu já critiquei calem minha boca. E graças a Deus o Hugo tá fazendo isso. Exatamente, tanto que a gente até tinha dúvida se o Donelli ia ser titular, se o Hugo ia ser titular, mas cara, parece que o Corinthians de fato achou o substituto pro gol. Achou. É cedo para falar, mas é mais uma partidaça do Hugo. A defesa que ele faz o Soteldo do segundo lance é muito difícil e ele faz. A falta, ele faz. O Hugo, você até comentou isso em um pós-jogo e eu concordo muito. Ele é impressionante porque ele não rebate bola. Ele não rebate nenhuma bola. É chute forte, é pancada, ele segura. Ele não tem medo de segurar. Ele não cede rebote. Não cede rebote nenhum. Se é para espalmar, espalma pro lado. O Hugo foi muito seguro, é mais um cara que vem sendo um líder pro Corinthians e vem cantando muito, além do pênalti defendido do Cristaldo, que foi muito importante. E se os jogadores do Grêmio erraram também, os dois, o Edenilson e o Pavão, que isolaram, eu acho também que tem um lance, assim como o Thiago Cássio, de você ver um goleiro grande do outro lado, que tem um histórico de pegar pênalti, e você tentar tirar o máximo do goleiro. O jogador não vai com tanta confiança para bater pênalti no Hugo, no Cássio, um goleiro grande. E o Hugo mais uma vez se mostrou ser um goleiro decisivo. Faltava teste de fogo para ele vem se mostrando cada vez mais. Eu vou seguir com a nota 10 também, porque para mim merece. Por tudo que ele vem fazendo, salvou de novo a gente hoje. Nota 10 pro Hugo. Passando para a lateral direita, Mateuzinho, que é aquele jogador que oscila durante os jogos. Não agrada tanto a torcida corintiana, mas que nem você falou, é melhor que o Fagner hoje em dia. Tem que ser o titular do Corinthians e hoje eu acho que fez uma partida bem segura. Bem protocolar, mas sem sofrer muito. O Soteldo, que é o principal jogador do Grêmio em criação de jogadas, conseguiu criar 2 jogadas apenas na partida. Uma quando que o Kaká estava cobrindo o Mateuzinho, outra quando ele veio por dentro. No lado do Mateuzinho ele pouco criou. Eu acho que o Mateuzinho fez uma boa partida, eu vou ficar de nota 7. Cara, o Mateuzinho parece que ele precisa de uma sombra para jogar. Que se tá ele lá, ele é a única opção, porque o Lamaná não vem sendo considerado opção ultimamente. Se a única opção é o Mateuzinho, ele não vai bem. Ele precisa de uma sombra e a partir do momento que o Fagner voltou, ele realmente teve uma crescida em termos de atuação e hoje ele foi muito bem, cara. A gente tem que dar o braço a torcer quando o cara joga bem. E hoje foi o caso do Mateuzinho. Defensivamente, que não é o forte dele, ele foi muito bem, de fato, concordo com isso que você falou. Ele tinha a difícil missão de marcar o Soteldo. O cara mais prejudicado no campo hoje era o Mateuzinho, porque o melhor jogador do time dos caras ia cair em cima dele o tempo todo e é muito difícil de marcar ele. Ele marcou muito bem, o Soteldo não passou nenhuma por ele. E fora que ofensivamente também ele foi bem, ele teve bastante presença de ataque, ele chegou a fazer um bom cruzamento pro Romero no primeiro tempo, que o Romero quase faz um gol. Então, cara, gostei da partida do Mateuzinho, vou seguir com a nota 7 também. O Kaká, eu não gostei da partida dele, muito inseguro, apesar de que ele quase faz um gol no segundo tempo. Por essa finalização, eu vou dar um 4, mas a minha nota pro Kaká seria bem menor, porque muito inseguro, chegou a rebater bola para trás, ter que alguém ir lá e salvar ele depois. Não gostei da partida dele. Muito inseguro de fato, o Kaká ele não demonstrou a grande qualidade com a bola no pé. Teve esse lance que ele quase faz um gol e, sinceramente, se o Kaká faz aquele gol, mano, eu não sei o que eu seria capaz de fazer. Eu não faço ideia do que eu seria capaz de fazer. Ia ser um tremendo de um golaço. Quando que ele ajeitou, a gente ficou desesperado que passa a bola, pô, cruza a bola. E ele quase fez um baita no golaço. Ele dá um puta num corte e chuta bem pra cacete. Muito bem. A bola é no cantinho, mano. O Marquezinho fez uma bela defesa. Eu achei ele inseguro, mas eu acho que na zaga tem gente pior. E vou dar uma nota 4,5 pro Kaká hoje. E já partindo para outro da zaga, que surpreendentemente para mim o melhor da zaga hoje. Concordo. Gustavo Henrique, jogando centralizado, não tem qualidade nenhuma com a bola no pé, é inseguro, mas ele não teve nenhum erro capital. A bola que deu para afastar, ele afastou, deu chutão, pouco errou passe e foi seguro nos duelos aéreos. Achei uma partida justa do Gustavo Henrique. Para ser bem sincero, uma das melhores partidas do Gustavo Henrique pelo Corinthians, acho. Uma das poucas que ele conseguiu ser seguro, tirando aquele comecinho dele ali. Eu vou fechar com nota 6 pro Gustavo Henrique. Eu vou com 6,5, porque eu achei uma partida acima da média dele. E não para ele, tipo, uma partida acima da média mesmo, porque concordo com isso que você falou. Ele, como esse cara da cobertura, ele foi muito bem.
E pelo alto, que é uma coisa é a coisa que eu mais critico o Gustavo Henrique, ele é um cara de 1,96 e não ganha a bola pelo alto. Hoje ele ganhou várias, principalmente em escanteio, em jogada perigosa dos caras, então hoje vai ficar com 6,5. E o Félix Torres, pra mim, o pior da partida, tenebroso, a bola queima no pé dele, ele vai mole na jogada, ele tá muitas vezes atrasado. Teve um lance no primeiro tempo nas costas dele, total, que ele tá perdido na marcação. Então, que foi inclusive num lance que o Soteldo quase faz o gol, o Hugo acaba defendendo. Mano, nota 1 pro Félix Torres. Foi muito mal, fora aquela entregada que ele dá, que ele tenta cruzar uma bola no meio de dois jogadores do Grêmio e entrega um contra-ataque. Sorte que o Grêmio não foi feliz ali. E outro lance também que ele tenta soltar no Charles e a gente só não perde a bola porque o juiz acaba... Pois é. Acaba atrapalhando o jogador do Grêmio. O juiz deu uma salvada na gente ali. Eu achei que ele foi muito mal também. Tudo bem que a nota é individual, mas como que a gente se classificou e ele acabou não resultando num gol pro Grêmio, eu vou aumentar um pouco, vou fechar de 2,5 pro Félix Torres, mas foi muito mal também, concordo como o pior da partida. Já na ala esquerda, Matheus Bidu, eu acho que seguiu uma linha muito parecida com o Mateuzinho. Eu achei o Mateuzinho um pouco mais sólido defensivamente, mas eu achei o Bidu muito bem na parte ofensiva. Não sofreu muito também defensivamente, mas ele foi muito bem na parte ofensiva, muito bem. Chegou para cruzar, fez tabela, conseguiu criar jogada por dentro, sofreu falta, tranquilizou o jogo em alguns momentos. Isso é bom porque o Bidu é um jogador mais calmo que o Hugo. O Hugo, em muitas situações, se desespera e entrega a bola para o adversário. O Bidu é um cara com mais recurso, então ele é calmo. Gostei da partida dele, para mim foi bem e tem que ser o titular do Corinthians. Nesse sistema de ala, Mateuzinho e Hugo indiscutivelmente titulares. Jogando com 4 atrás, eu ainda fico com uma pulga atrás da orelha, mas eu testaria os dois para ver o que dá. Foi bem também, vou seguir com a mesma nota do Mateuzinho, nota 7 pro Matheus Bidu. Eu vou seguir de nota 7 também e concordo com você que nesse momento o Bidu é titular, mas muito mais pelo mau momento do Hugo. O recorte do Bidu é muito curto, obviamente ele vem jogando muito pouco nessa temporada, não era nem para estar jogando, né? Se o Palacios não tivesse machucado, o Bidu provavelmente já teria sido negociado. Só que, ele entrou, os poucos jogos que ele entra, ele vem representando bem, fez gol contra o Cuiabá, teve outra partida do Brasileirão, não lembro agora contra quem que foi, o Corinthians jogou em casa, ele jogou bem também, jogou bem hoje mais uma vez. Defensivamente eu ainda acho ele um pouco inseguro, porque ele sobe muito, às vezes tem um pouco de dificuldade para voltar rápido, mas na criação de jogada, cara, ele é muito importante. No primeiro tempo foi muito, para ele fazer aproximação junto com o Coronado principalmente, que ninguém estava acionando o Coronado, quem mais acionou ele foi o Bidu, então gostei da partida do Bidu e nota 7 para ele. O Rian, para mim, da linha, acho que foi o melhor da partida. Cara, o Rian hoje correu que nem um condenado, tava em todo lugar do campo, ofensivamente também participou bastante. Defensivamente, estava sempre presente nas jogadas e tirou muita bola. O Rian, de fato, hoje roubou muita bola, merece os parabéns. E hoje, com a lesão do Alex Santana, provavelmente é o titular do Corinthians. Mano, nota 8 pro Rian. Gostei muito da partida dele. Eu vou ficar com uma nota ainda maior, 8,5 pro Rian. Partidaça desse moleque. É impressionante como o Ramon Dias recuperou ele. De um jogador que não jogava e ia ser emprestado pro Novo Horizontino para um cara que tem que ser titular do Corinthians. Ainda mais com as lesões de Alex Santana, a lesão do Alex Santana real e o Ranieri vivendo um momento instável, para mim tem que ser titular absoluto. Ele marca muito bem, é muito combativo. É difícil a gente lembrar de um momento no jogo que o Rian errou um bote, errou na marcação. Ele é muito seguro defensivamente, cara, muito seguro. Fora que é muito intenso, ajuda na criação ofensiva. Para mim, do primeiro minuto até o último minuto, foi o jogador mais regular, mais seguro do Corinthians. Vou fechar com 8,5. Para mim, uma partida de almanaque para um volante. Não questão muito criativa, mas para um volante de almanaque do Rian, 8,5. Partindo para o Charles, que é a dupla de volante do Rian no jogo de hoje, que no começo me preocupou muito, porque estava muito inseguro, estava passando mal, mas com o decorrer do jogo ele cresceu. Ele rouba umas 2 bolas, uma no primeiro e uma no segundo tempo, que ele liga contra-ataque, que me lembrou muito a função que o Alex Santana faz no Corinthians. Porque o Alex Santana, a gente ganha do Bahia ele fazendo a mesma roubada de bola e ele tem essa característica de ter uma marcação mais agressiva, roubar a bola e ligar para o ataque. O Charles, ele entrou no lugar do Alex Santana e ele conseguiu fazer isso. Isso é um ponto. Ele não tem tanta qualidade, mas o que foi proposto para ele, que é quesito de marcação e de tentar ligar esse contra-ataque, ele conseguiu fazer em alguns momentos. Acho que fez uma partida que foi crescendo, uma partida boa no final das contas. Vou fechar com nota 6,5 pro Charles. Eu não gostei do primeiro tempo, apesar de que ele foi importante em algumas chegadas também em marcação. Eu achei que hoje o Charles ele fez uma partida muito mais parecida com o de primeiro volante. Ele chegou para ser um cara que chega um pouco mais no ataque, mas para mim, como marcador hoje, ele foi muito bem. Não estava muito atrasado nas jogadas, teve bons botes também, perto da área, inclusive, que foram importantes.
mas eu não gostei dele em criação de jogada, que eu achei ele tocando muita bola para trás, principalmente no primeiro tempo. O Charles pegava a bola, virava e tocava para trás. Nem pro lado ele tocava, era todas para trás. Lembro de poucos passos dele para frente no primeiro tempo, no segundo tempo teve um pouquinho mais, ele acabou saindo porque acho que sentiu cãibra, provavelmente, não deve ser nada grave. Mas no geral eu vou ficar com nota 6 pro Charles, achei uma partida bem média, assim, uma partida ok. Mas bom saber que pelo menos ele evoluiu, porque as nossas últimas notas para ele foram bem baixas e hoje pelo menos foi um pouco melhor. Coronado, discreto, muito discreto, participou pouco até, tentou fazer várias jogadas, mas acertou pouco também. Cara, difícil dar uma nota, foi 45 minutos bem fraquinhos, nota 4,5. Muito discreto, concordo com você, ele estava fora de rotação hoje. Parecia que o time do Corinthians inteiro estava pilhado, estava tentando marcar, combater, fazer falta. Eu concordo com a leitura do Ramon de colocar o Bidon, que deu uma sustentação maior para o meio campo. E o Coronado, no que era proposto para ele, que era o cara de criação, ele não conseguiu criar. Deu uma bola em profundidade para o Pedro Henrique, que o Pedro Henrique estava claramente impedido e faltou total noção da jogada para o Coronado para acalmar essa bola, esperar outro jogador passar, esperar o Pedro Henrique ficar numa condição legal, para aí sim a gente armar o contra-ataque. Eu não dou uma nota tão baixa, porque eu senti que em um momento ou outro ele cobriu bem o lado esquerdo aqui do campo, na parte defensiva. Mas, como um meio armador, ele não cumpriu a função que ele deveria cumprir, mas eu vou concordar com você, nota 4,5. Partindo já pro ataque do Corinthians, tivemos aí Romero e Pedro Henrique, e eu vou começar com a partida do Pedro Henrique. Eu achei que ele segurou muito a bola, em muitos momentos não estava tão bem posicionado, mas ele foi um jogador chato, um jogador que incomoda no jogo de hoje. E é isso que a gente pede para o atacante, para não dar espaço para o zagueiro, para tumultuar a cabeça do zagueiro, para tentar roubar a bola. Ele ainda conseguiu 2 bolas de cabeça no segundo tempo, que ele quase faz 2 gols, uma passa triscando que dava sozinho, na outra ele vai muito bem para antecipar o zagueiro do Grêmio. Eu achei que foi uma boa partida dele, cara. No geral, ele vem entrando bem, jogou muito bem contra o Juventude. Hoje também foi bem, precisa melhorar um pouco na questão de finalização, mas achei uma boa partida dele, principalmente na parte tática. Eu vou fechar de 6,5 pro Pedro Henrique. Cara, eu concordo com absolutamente tudo que você falou, e o que eu ia pegar mais pesado mesmo é na parte tática. Porque, cara, você vai olhar, foi Pedro Henrique e Romero, 2 caras baixos numa zaga de 3 brutamontes do Grêmio, incomodaram o jogo inteiro e ganharam bolas pelo alto para tentar finalizar. Então, realmente, boa partida do Pedro Henrique, vem entrando melhor. Em alguns momentos me irritou, mas tá de boa, quase fez gol também e correu pra caralho, então 6,5. Romero, vou fechar de 6,5 também, achei que ele fez uma partida um pouco pior que o Pedro Henrique, acabou perdendo alguns lances muito bobos e deu pra ver que no final do jogo ele tava se arrastando em campo, não conseguia mais correr, não conseguia mais fazer nada, ficou até o final pra bater pênalti e vai subir a nota também, porque no pênalti dele ele cobrou muito, mas muito bem, e abrir a primeira cobrança a gente sabe como é difícil. Então, o Romero vai ficar com 6,5 também. Vou ficar com 6,5 também, eu daria uma nota menor, ou um 5,5 ou um 6, mas exatamente pelo que você falou, concordo com você. Na cobrança de pênalti, ele era o capitão do time hoje, ele foi o primeiro batedor, é uma responsabilidade muito grande e ele foi muito bem. Então, por isso 6,5. A nota baixaria porque eu acho que ele perdeu alguns gols que daria para ter feito. Mas no geral, que nem o Pedro Henrique incomodou bastante, vou ficar de 6,5. Partindo para o banco de reservas, o primeiro que entra é o Bidon, entra no intervalo no lugar do Coronado. É melhor que o Coronado no jogo, é mais combativo, consegue um ou outro bom passe, ele dá um passe de trivela muito bonito pro Romero, que o Romero ajeita um pouco forte pro Pedro Henrique, que seria uma boa jogada do Corinthians, conseguiu tabelar um pouco mais. Achei que o Bidon entrou bem no jogo hoje, falta ele voltar aquele ritmo que ele tava, também pela falta de sequência que ele não tá tendo com o Ramon, mas eu achei que entrou melhor hoje que o Coronado. Vou fechar com uma nota 6 pro Bidon. Pra mim é 6,5, porque eu acho que ele entrou bem melhor que o Coronado. E foi isso que você falou, ele chegou a criar algumas boas jogadas, ele dá pra ver que é um jogador muito inteligente com a bola no pé, tecnicamente muito acima, ele consegue criar algumas jogadas que o Coronado acabou não conseguindo no primeiro tempo. E na marcação ele também foi importante, justamente por ele ser um volante, então ele voltou bastante também, cobriu bastante espaço, 6,5 pra mim. Depois, acho que o próximo que entra é o Giovani já, é o Giovani Matheus Araújo. O Giovani, ele entrou super bem, principalmente porque o primeiro lance dele, ele já faz um baita de um salseiro ali no lado esquerdo, completamente sozinho, vai levando na marra, no final ali ainda deixa o Romero em ótima condição para finalizar. O Romero acabou ajeitando a bola e chutou para fora, acho que se chutasse de primeiro poderia ter feito gol,
mas ele entrou e bateu o pênalti também, e assim como o Romero bateu muito bem, o que vai levar a nota dele mais ainda, vai ficar com 7,5. Apesar de que o resto do jogo, depois desse lance, ele só brigou no ataque e não conseguiu fazer mais nada. Ele tentou dominar umas 2 bolas, mas acabou não conseguindo. Mas, pô, hoje, principalmente pela classificação, vai ficar com 7,5 pro Giovani. Pô, a gente tá concordando bastante hoje, velho. Acho que é A gente tá acho que feliz, a felicidade. pô, é óbvio que a gente vai É a concordar. felicidade da vitória, irmão. 7,5 pro Giovani também. Entrou bem, fez essa jogadaça. Ficou pouco tempo em campo também, né? Não dá nem pra cobrar que o cara fizesse tanto. E muita personalidade pra bater o pênalti. Muita personalidade. Porque ele é moleque, ele tá tendo as principais chances dele agora. Ele é um cara que ele poderia ficar com receio de bater. Porque ele é um dos mais novos. Ele tá começando a se firmar agora. Se ele perde e o Corinthians é eliminado, poderia ser uma decadência pra ele. Mas assumiu a responsabilidade, bateu no peito e bateu muito bem o pênalti, muito tranquilo. 7,5 pro Giovani. Posso lembrar só uma parada? Que na Libertadores de 2022, contra o Boca Juniors, o Giovani estava em campo. Estava em campo. O Corinthians cobra, acho que 8 ou 9, acho que foram 8. Mas 8 ou 9 cobranças e o Giovani não cobra. Ele não cobra porque era moleque, porque estava inseguro. Bruno Melo cobrou, Raul Gustavo cobrou, Piton, O Rony. o Gil cobrou pênalti e o Giovani não cobrou. Hoje, 2 anos mais maduro, personalidade, pegou a bola e fez um golaço de pênalti, colocou no cantinho indefensável. Então, é isso aí, 7,5 pro Giovani. E que bom ver que realmente ele tá calando nossa boca e tá amadurecendo. Porque é uma parada que o Giovani, principalmente com o Ramon Dias, teve uma curva de crescimento muito bizarra. Concordo com você, mas vamos passar pro próximo, o Matheus Araújo, que entrou junto com ele, que eu critiquei muito a entrada, mas eu acho que nos poucos momentos que ele teve no jogo ele foi bem. Ajudou um pouco na marcação, sofreu uma falta perigosa no ataque, quase fez aquele gol no final que eu nem coloco na conta dele, porque o Reinaldo trava bem na hora que a bola passa pelo Marquezin. Eu acho que talvez até bateria um pênalti pelo Corinthians, pelo andar da carruagem aí. Eu acho que fez uma partida bem honesta ali, bem digna. Eu vou ficar de nota 5,5 pro Matheus Araújo, porque participou pouco. Eu vou ficar com nota 5. Teve a roubada de bola com o Soteldo, que foi importante bem no finalzinho. Teve a finalização que, cara, por um detalhe, o gol acaba não saindo ali. Só que teve um lance só no finalzinho do jogo que ele parece dar um bug nele. Tipo, ele fica meio em dúvida se ele vai pra cima ou não. Quase acaba cedendo no contra-ataque. Mas ele vai lá, dá o carrinho, a jogada fica tudo bem. E vai ficar com nota 5. Depois dele entra o André Ramalho. No jogo em si ele não faz muita coisa. Ele dá uns 2 passes, ele quase perde uma bola, mas ele consegue segurar. Mas assim como o resto da rapaziada que a gente falou, cobra o pênalti, cobra muito bem. Vai ficar com 6,5. É impressionante como que esse zagueiro é líder, né? Achei que você ia falar lindo. Não, também. Também. Depois de hoje todo mundo é lindo, irmão. Até eu falo alguém feio do Corinthians aí. Muita Muito gente. feio. Sei lá, velho. Tudo bem, todo mundo é lindo hoje. Hugo Souza, eu acho, desculpa rapaziada, eu acho feio, mas Mateuzinho feio, mas hoje todo mundo virou lindo. Mas falando agora especificamente do André Ramalho, pô, cara, é impressionante como que ele é líder, porque ele entrou numa posição que não é a dele, não comprometeu, não fez nada demais também, mas não comprometeu. Assumiu esse BO. Ele deu uma puta tirada quando o Kaká ou o Félix Costa fizeram uma besteira na zaga. Bem nos acréscimos, que ele tira pra escanteio num carrinho, acho que era o Félix que estava se enrolando com a bola. Exatamente. Quando os quase se complica ali no final e bateu muito bem o pênalti. Talvez foi o pênalti... É que todos bateram bem, mas talvez foi o pênalti melhor cobrado do Foram Corinthians. só 3, né? Foi do André Ramalho. Foi muito bem. Pelo pênalti, pelo contexto todo, eu vou fechar de nota 6. E o Garro? Cara, jogou muito pouco, né? Mas as 2 bolas que ele teve, uma ele deixa o Matheus Araújo na cara do gol com um baita de um passe, e na outra ele faz uma boa jogada individual e ele tem uma indecisão se ele bate ou se ele chuta cruzado. Então ele acabou perdendo aquele lance ali, mas no que se propôs, entrou bem. Não dá pra falar que são dos pênaltis porque ele não chegou a bater, por mais que provavelmente iria. Por esses 2 lances e pela importância que o Garro tem no Corinthians, eu vou fechar com nota 6 pra ele. Cara, o Garro é o 10, é o nosso melhor jogador e é o cara que em muitos momentos a gente espera que ele seja decisivo, com passe, com gol. E ele entrou com 4 minutos de jogo e quase resolveu o jogo, por detalhe. Ele deixa o Matheus Araújo na cara do gol, ele faz uma puta jogada, tenta jogar no Romero, mas acaba não dando certo. Mano, eu vou dar nota 7 pro Garro, porque em 4 minutos ele quase mudou o jogo. Por coisa de detalhe, ele é pago pra fazer isso, ele entrou pra fazer isso, e ele vai lá e ele quase consegue decidir as oitavas praticamente sozinho. Então vai ficar com 7 pra mim. E Ramon Dias...
a nota vai subir porque passou, né? Hoje tá tudo lindo. Porque filho. durante o jogo eu acabei ficando um pouco irritado com o Ramon. A escalação eu já falei, não vou julgar, mas durante o segundo tempo reclamei bastante de não ter trocado mais cedo, porque a primeira substituição do Corinthians, além do Bidon, que entra no intervalo, se não me engano é com 30 minutos do segundo tempo. Demora muito realmente para ele mexer no time. E a coisa que eu mais estava cobrando era o Garro, porque se o Garro entra em campo, deu pra ver que em 4 minutos ele quase resolveu, com 20, 25 ali, ele poderia de fato ter resolvido o jogo antes. Então essa foi a minha bronca com ele, mas ele classificou o time com o time reserva, é impossível dar uma nota baixa, vai ficar com 6,5 hoje. O Ramon, concordo com a escalação, deveria ter poupado. Talvez um outro nome eu teria permanecido no jogo. Também acho que demorou muito para mexer, e ele realmente demora para mexer nos jogos. Não é só esse jogo de hoje, mas normalmente ele demora para mexer. Mas, cara, o que ele tentou fazer em campo deu certo. Neutralizou o Grêmio, o esquema de 3 zagueiros deu bom, os 2 volantes foram bem, a zaga, por mais que é fraca, acabou não comprometendo. Ele conseguiu melhorar alguns jogadores, principalmente os alas. A entrada do Giovani foi boa, demorou muito para colocar o Galo, isso é um ponto negativo. O Ramalho de volante nem acho que foi a pior coisa do mundo. O Bidon pelo Coronado, finalmente o Bidon ganhando um pouco mais de chance, foi uma boa troca e classificou. E classificou assim, com mérito. Não é que o Corinthians sofreu o jogo inteiro, que nem sofreu contra o Estudiantes, nem vou entrar no ponto do Boca Juniors porque é situação atípica, mas contra o Estudiantes e passou. Aquele jogo não mereceu passar. Hoje o Corinthians mereceu, porque o Corinthians criou mais que o Grêmio, foi um time mais sólido e a proposta de jogo do Corinthians rendeu bem melhor que a do Grêmio, que o Grêmio precisava atacar, o Corinthians precisava se defender e a do Corinthians acabou saindo melhor. Ganhou nos pênaltis, dá pra ver que o time do Corinthians estava com um psicológico melhor, estava mais preparado, estava tranquilo para essa disputa de pênaltis e para os minutos finais. Eu vou subir a nota do Ramon por hoje, pela classificação, nota 7,5 para o Ramon Dias. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês estejam tão felizes quanto a gente com essa classificação. De novo, lembrando que o foco é no Brasileirão e no sábado a gente joga contra o Bragantino e vamos buscar esses 3 pontos. Se você gostou do vídeo, se inscreve. Se você gostou do jogo, por favor, dá um like. Deixa seu comentário aí embaixo também para falar o que você achou da partida. Segue a gente nas outras redes sociais. Tamo junto e vai, Corinthians. Até as quartas, vai, Corinthians!